No nosso assunto de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o poder transformador do Evangelho. Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Euclides Gontijo. Nesse canal eu falo de tudo um pouco, sempre à luz do Evangelho. Então, seja bem-vindo. Muitas vezes nós, ao entrarmos numa igreja, seja ela evangélica, católica, e fazermos parte daquele movimento, nós então associamos o nosso comportamento, ao estilo de vida daquelas pessoas. Muitas vezes nós passamos a nos vestir igual aquelas pessoas, falar igual aquelas pessoas, frequentar os mesmos lugares que aquelas pessoas e achamos que isso é o que o Evangelho requer de nós. Você já passou por isso? Se já ou conhece alguém que já passou por isso, fica comigo até o final, assista esse vídeo e entenda, não é isso que o Evangelho espera de mim e de você. Fica aí e entenda o que o Evangelho espera de nós. Para entender o que eu quis dizer aí nessa chamada, vamos ler Hebreus capítulo 4, verso 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando eu falar a partir de agora essa palavra evangelho, quando eu falei evangelho, eu quis dizer todo o conjunto da palavra de Deus, certo? Não só aqueles 4 primeiros livros do Novo Testamento, que na verdade são os evangelhos, são as boas notícias que Jesus veio contar para nós, mas eu entendo que toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, é a boa notícia de Deus para nós. São as palavras de Deus ao seu povo, então nós devemos considerar todas elas, devemos considerar toda a Bíblia. Então nesse vídeo, quando eu falar a palavra evangelho, entenda, eu estou falando da palavra de Deus, certo? E o texto aqui diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ele compara a palavra de Deus, ele compara o Evangelho, a Bíblia Sagrada, a uma espada, que ela é mais penetrante. Inclusive ele diz que a palavra de Deus ela é mais penetrante e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ele fala que ela divide, ela discerne os pensamentos e os propósitos do coração do homem. Ela divide alma e espírito juntas, medulas, ou seja, ela atinge corpo, ela atinge alma e ela atinge espírito. A palavra de Deus, ela atinge e transforma todas as áreas da nossa vida. Mas às vezes, você tem vivido assim, você tem visto a palavra de Deus agir e transformar cada área da sua vida? Se o autor de Hebreus compara a Bíblia Sagrada a uma espada, eu quero usar um termo a partir de agora aqui e te fazer a seguinte pergunta: você já foi ferido pela palavra de Deus? Você já se sentiu incomodado, machucado, ferido pela palavra de Deus em algum aspecto da vida? Euclides, como assim? Vou te explicar. Quando nós nascemos de novo, nós entramos numa igreja, nós ouvimos um culto, assistimos uma pregação, um louvor, e muitas vezes nós nos emocionamos ali e aceitamos a Jesus. Nós então passamos a frequentar aquela igreja, aquele movimento, aquela instituição, seja ela uma igreja evangélica, seja uma igreja católica, você passou a frequentar um movimento, certo? E nessa frequência ao movimento, muitos de nós condicionamos o nosso comportamento ao movimento. Bom, eu começo a falar como aquelas pessoas falam, ou então eu começo a adotar uma linguagem semelhante a delas, eu começo a frequentar os mesmos lugares, eu começo a fazer o que o líder religioso diz. E tudo bem, eu não estou dizendo que há problema nisso, entenda o que eu quero dizer. Mas muitas vezes nós achamos que o simples moldar de comportamento é a transformação que a palavra de Deus requer de nós. Mas o problema de moldar o comportamento é que nós nem sempre estamos no mesmo ambiente. Como assim? Bom, te darei um exemplo, mais um exemplo. Você está em uma igreja evangélica, então você tem o linguajar daquela igreja. Você molda suas palavras àquele ambiente. Então, não é comum uma pessoa, por exemplo, falar palavrão dentro de uma igreja, certo? Não é comum. Mas então você molda o seu comportamento àquele ambiente e não fala palavrão.
Então você sai daquele ambiente religioso onde você não fala palavrão nenhum, mas tem um jogo de futebol fantástico que é o seu time vai jogar contra o adversário. Chega lá, tá lá o atacante do seu time cara a cara com o goleiro e resolve chutar para fora. 99,9% da torcida vai xingar o cara, vai xingar aquele camarada. E aí você vai fazer o quê? Vai ajustar a sua linguagem ao ambiente que você está e vai xingar também. Porque esse é o problema do condicionamento conforme o ambiente. É que ele sempre vai mudar de acordo com o ambiente. E nós muitas vezes ao estarmos na igreja, ao nos dizermos cristãos, dizer que nós somos evangélicos, católicos fervorosos, que nós nascemos de novo, mas temos uma linguagem simplesmente ajustada ao ambiente, ou nosso padrão de comportamento é simplesmente ajustado ao ambiente, o problema disso é que ele vai mudar. E nós lá dizemos, eu nasci de novo. Será? O texto que nós lemos aqui diz que a palavra ela é penetrante, ela é cortante, a palavra ela é transformacional, ela nos transforma, ela não só nos condiciona, ela nos transforma. Por que, Euclides? Como assim? Bom, porque algo que foi cortado por uma espada dificilmente vai voltar a ser como era antes. No mínimo ficará lá uma cicatriz, uma ferida. É isso que eu quis dizer quando eu te perguntei, você já foi ferido pela palavra de Deus? Você tem marcas? Você tem marcas da palavra de Deus na sua vida? Ela te mudou de alguma forma? Se a palavra de Deus não tem te mudado, provavelmente falta você de fato conhecer o poder da palavra de Deus. Falta você entender o poder que essa palavra de transformação tem, não para te condicionar, mas para te mudar. Não para melhorar os seus comportamentos, mas para te transformar. No livro de Marcos, no capítulo 4, nos conta a parábola do semeador. Eu não vou ler agora, mas te convido depois, assim que terminar esse vídeo, você abrir lá, Marcos capítulo 4. Começa lá no primeiro verso e vai lendo. Jesus conta a parábola, ele fala lá que o semeador saiu a semear e ele encontrou alguns tipos de solo diferentes. E conforme o solo era a reação daquela semente. Mas no verso 14 do livro diz assim que o semeador semeia a palavra. Jesus está ali no verso 14 explicando o que é a semente. A semente é a palavra de Deus. E ele continua explicando o que é aquela parábola ali. Ele fala que a terra é o coração do homem. Então, a semente cai no coração do homem, a semente da palavra de Deus. Quando a semente encontra o seu coração, quando a palavra de Deus encontra o seu coração, ela encontra uma terra, onde ela pode germinar ou não. Então, a palavra de Deus como semente, ao cair numa terra, o nascimento dela vai provocar reações nessa terra, vai provocar transformações nessa terra. Uma terra que foi semeada e que está produzindo algo, ela não é como uma terra seca sem vida. Ela não é como uma terra que não tem a semente. Se a palavra de Deus caiu no seu coração e está nascendo, a sua vida está sendo transformada. Se não há sinais, se não há marcas de transformação na sua vida, o que você conheceu foi a religião, não foi o evangelho. O evangelho transforma, a religião molda comportamentos. Só que eu vou falar para você, para ter um comportamento moldado, você não precisa do evangelho, você não precisa da palavra de Deus. Se o que você quer é só um comportamento moldado, talvez você está perdendo tempo com a Bíblia. Você não precisa dela. Você não precisa de religião para ter um comportamento moldado. Para ter um comportamento moldado que o máximo que vai fazer é melhorar um pouquinho a sua vida, a única coisa que você precisa é de bons conselheiros e coragem de cumprir o conselho. Então, para isso, o vídeo serve, para isso, um bom livro serve, para isso, até filme serve. Você pega um bom conselho, você coloca em prática o bom conselho, pronto, você vai ter uma vida melhorada. Essa não é a proposta do Evangelho. O Evangelho não é para melhorar a sua vida, o Evangelho é para te mudar. O Evangelho é para te transformar.
Quando eu fiz um vídeo falando sobre o novo nascimento, eu disse que Jesus disse para Nicodemos: importa nascer de novo. Por quê? Porque essa velha vida não serve, é necessário uma vida nova. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele no cards aqui. Pode olhar aí em cima do vídeo que você vai ver um botãozinho onde está esse vídeo. E eu te aconselho a assistir esse vídeo, porque eu não vou repetir aqui, obviamente, o assunto que eu disse lá. Mas voltando ao nosso assunto, a palavra de Deus não é para melhorar o seu comportamento, não é para te dar uma linguagem diferente, não é para você aprender a falar coisas bonitas, não é para você aprender a falar palavras que você acha que agrada a Deus, não é para isso. O Evangelho é para te transformar. Então, se você vive uma experiência religiosa frustrada, é porque te faltam marcas da palavra de Deus em você. Falta essa palavra entrar no seu coração como uma semente que, ao entrar na terra, a transforma. A terra, para germinar a semente, ela joga todos os seus nutrientes sobre ela. Eu posso, fazendo uma alegoria aqui, eu poderia dizer que esses nutrientes é a atenção da terra sobre aquela semente. A sua atenção tem se voltado para a religião, tem se voltado para os seus afazeres religiosos, para as coisas que você faz na igreja, ou tem se voltado para a palavra de Deus? Talvez você é um excelente religioso, talvez você desempenha grandes funções na igreja, você faz uma pá de coisa na igreja. As coisas que você faz no seu ambiente religioso ali é fruto de uma revelação, ou você faz porque foi condicionado a fazer? Pensa nessas coisas. Não viva uma vida condicionada, viva uma vida transformada. Deus quer que a palavra dele, entrando em você, te transforme, gere vida. Gere vida. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é transformadora, ela é cortante. Tenha marcas do Evangelho na sua vida. Tenha marcas de uma vida transformada. Então, esse vídeo de hoje foi um pouco menor, mas foi proposital. Eu quero simplesmente que você pense nisso. Eu quero te convidar a pensar nisso. Pense na vivacidade da palavra. Vou deixar algumas perguntas, então, para que você pense. A palavra de Deus tem sido viva na sua vida? Ela tem te transformado? Ela tem sido eficaz? Quando você lê algo na palavra de Deus, você diz assim: isso tem sido aplicado à minha vida. Se não tem, você está sendo condicionado, certo? Então pense nessas coisas, viva de acordo com a palavra de Deus, viva essa realidade transformadora do Evangelho, certo? Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém, convide pessoas para assisti-lo com você. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva aí, acione esse sininho para que você seja notificado. Uma vez por semana eu coloco novos vídeos. E que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.